galerinha do YouTube, eu sou nova aqui, vou me apresentar primeiro. Eu me chamo Laísa, eu tenho 27 anos, eu tenho 28 anos na verdade. Eu completei faz pouco tempo, então eu ainda estou confundindo. Tenho um bebezinho agora lindo, moro no Rio de Janeiro atualmente. Me mudo bastante, também vou falar sobre isso nos próximos vídeos. E hoje eu vim contar um pouco sobre a minha história de gravidez. Não dessa minha gravidez agora, mas de uma outra gravidez que eu já tive. E você tá grávida agora, é? Não dessa minha última gravidez que eu tive o meu bebezinho, mas de uma outra gravidez que eu tive aos 17 anos e eu vim a perder minha bebê. Mas antes, se inscreva no meu canal, dá like, Compartilha o vídeo, ativa o sininho, tem mais alguma coisa? Comenta o que vocês querem ver. Então, quando eu tinha 16 anos, eu tive o meu primeiro namorado. A gente passou 2 anos juntos. E aí eu perdi minha virgindade, eu engravidei. Foi bem rápido mesmo, eu não aproveitei muito não. Rapidinho eu engravidei. E aí eu tomei a pílula no dia seguinte, etc, mas não funcionou. Fiquei realmente grávida. A minha gestação ela foi toda muito complicada. Não por problemas de saúde inicialmente. Como eu era muito jovem, então foi um pouco difícil a aceitação das demais pessoas. Meu pai e minha mãe, eles me deram todo o apoio necessário, todo o apoio do mundo. Mas sempre tinha aquela, você está grávida, enfim. Então eu acabei que tive vários problemas em relação a isso. Também tive problemas com o pai da criança, porque ambos eram muito jovens, né? Como eu falei, eu tinha 16 anos e ele tinha a mesma idade que eu. Então eram 2 crianças tendo outra criança. Quando eu estava com 6 meses de gravidez, eu fazia tudo bem certinho, o pré-natal tudo certo. E aí eu fiz uma ultrassom e estava tudo ok com a minha bebê, que era uma menina chamada Fernanda. Quando você tinha quantas semanas? 26. Quando eu tinha 26 semanas, eu fiz uma ultrassom pra ver como é que tava, né, já que eu sempre fazia o acompanhamento certinho. E aí estava tudo bem, estava tudo ok e tal. Acho que eu fiz numa sexta, se eu não me engano. E aí no sábado foi o meu aniversário e aconteceram várias coisas nesse dia. Quando foi no outro dia, mais ou menos, passou o domingo, quando foi mais ou menos na segunda, aí eu comecei a ter um sangramento. Eu fui à médica, né, e a médica ela passou uma ultrassom, passou outros exames pra verificar o que era que estava acontecendo. Já que eu tinha feito uma ultrassom, tipo, na sexta-feira e que tava tudo ok, né. E aí a gente foi fazer a ultrassom e quando chegou lá eu já estava com 6 centímetros de dilatação. Um bebê normal, de 9 meses, ele precisa de 10 centímetros de dilatação. Então um bebê... Pra nascer, né? Então um bebê de 6 meses, 6 centímetros já é suficiente, até porque ele é pequenininho, né? É um bebê pequeno. É o suficiente pra nascer. Então, é o suficiente pra nascer, pra vir a ter um parto prematuro. E aí eu fui internada, né? Já que eu estava com 6 centímetros de dilatação. E aí ficamos usando inibidores, vários remédios pra tentar segurar mesmo. Eu fui internada no dia 28 de fevereiro de 2010, faz 11 anos. E no dia 4 de março eu comecei a ter sangramento mais intenso. Eu lembro que eu nem sabia, eu tava deitada assim na cama. E aí me deu vontade de fazer cocô, né? Porque quando você vai ter um parto normal, geralmente confunde um pouco as dores. E aí eu falei, eu quero ir ao banheiro porque eu tô com vontade de fazer cocô. Então, como eu tava com vários centímetros de dilatação, 6 exatamente, então quando eu ia ao banheiro, fazer algumas coisas, então eu necessitava de ajuda, as pessoas iam comigo mesmo, pra que eu me mantesse o mais quietinha possível. E aí eu falei, eu tô querendo ir ao banheiro. E minha sogra da época, né, pegou e falou assim, não, Laísa, fica deitada aí,
que eu vou chamar a enfermeira. E aí eu já achei super estranho, né? Ela sempre me levava e tava tranquila. Aí eu fui olhar assim pra baixo e eu estava numa poça de sangue enorme. Tipo assim, muito sangue mesmo. E aí ela chamou a enfermeira e foi horrível, né? A primeira experiência foi, tipo, terrível mesmo. A enfermeira falou pra outra: Fulaninha, é um aborto, aqui é um aborto. Como se fosse algo super normal. Pra ela poderia ser, mas pra mim não. E ela veio, colocou o soro em mim, que eu realmente não lembro o nome. Você lembra o nome? Não. Que faz o bebê... Você lembra? Não. Acelera o trabalho de parto, né? E aí colocou, eu comecei a sentir muita dor, né, pra poder ter o bebê. E eu fui pra um hospital, eu fui pra vários hospitais, na verdade, antes de ser internada, lá em Campina Grande, porque não tinha incubadora suficiente, né? Então eu fui primeiro pra um hospital que era particular. E aí não tinha incubadora, depois eu fui pra outro particular também, não tinha. E aí todos mandaram eu ir pra maternidade de lá, de Campina Grande, que era pública, mas que tinha mais incubadora se meu bebê viesse a nascer, né? Então eu fui pra esse hospital, que pra mim é um matadouro. Enfim, aí quando chegou lá, tipo, na hora do trabalho de parto, eles me desceram. Já começou que não tinha uma maca pra me levar pra sala de trabalho de parto, né? Me colocaram numa cadeira, daquelas de rodas. Tá fumando? Numa cadeira de rodas, e aí me levaram pra lá, pra sala de parto. Aí quando chegou lá, tinha várias mulheres gritando. E eu era muito nova, então era assustador, né? Mas aí eu já tinha 17 anos, porque como eu falei, ela nasceu no dia 4 de março e eu tinha completado o ano recentemente, eu já tava com 17. E eu comecei a ficar desesperada e tal. Eu acho que eu desci umas meia-noite por aí. E ela falou assim: olha, não tem maca pra você ficar, então eu vou colocar você já na mesinha mesmo de parto. Essa mesa só vem até a metade do corpo. As suas pernas ficam pra cima, que nem pose ginecológica mesmo. E aí ela me colocou nessa posição, tipo, super desconfortável. Aí ela trouxe um carrinho desses que você coloca o bisturi, todos esses equipamentos. E eu fiquei com a perna em cima disso, né? Então eu fiquei sangrando bastante até 5 horas da manhã, né? E passou uma médica e falou assim: e essa menina é o quê? Aí ela falou: a enfermeira falou: ela tá abortando, a gente tá esperando o corpo expulsar. Aí ela fez: ela tá com quantos meses? Aí falou, né? Tá com 6, tá com 26 semanas. Aí, como foi? Aí eu lembro que ela falou assim: mas e o bebê tá morto? Que tá esperando expulsar? Que é um aborto? Aí a enfermeira: tá. Aí a enfermeira ficou na dúvida, né? Aí ela falou: você escutou o bebê? Aí ela: não, escutei não, mas é um aborto. Aí ela: gente, a menina tá... olha só a poça de sangue que tá. Essa menina tá com uma hemorragia muito grande. E tipo assim, ela tá aí, ela não tá nem numa cama. A médica ficou muito chateada, né? E falou: pega ali o aparelhinho de escutar. Aí foi escutar e o coração estava batendo, né? E aí a médica falou: então vamos fazer... Não, ela fez um toque e viu que já estava praticamente saindo, né? Aí ela falou: então vamos fazer o parto mesmo. Fernandinha, ela já tava bem embaixo mesmo, tava já nascendo. Aí ela pegou também um equipamento que eu não sei o nome, que estoura a bolsa. E aí quando ela estourou a bolsa, foi muito assustador, porque saiu o pé. Assim, ela tava tão embaixo que quando estourou a bolsa, automaticamente o pé saiu junto. Porque ela ainda não tinha virado, né? Só tava grávida de 6 meses. E aí o pé começou a mexer assim, ó. E eu: ai meu Deus, ele saiu! Aí ela: você vai ter que fazer força mesmo pra sair, né? Aí eu comecei a fazer força. E eu lembro que quando tava na parte da cabeça eu desmaiei. E aí eu não lembro mais, eu só lembro de flashes de tipo assim: tira por conta do pescoço, tira. E aí conseguiram tirar. E Fernandinha nasceu sem vida, né? E aí eu lembro que a médica falou assim: qual é o nome dela? Eu falei: é Fernanda. Aí ela: nossa, que coincidência, é o meu nome. Vai dar certo, você tem a certeza. Aí uma enfermeira falou: ela é muito boa em reanimar. Aí eu fiquei: tá bom. Tipo assim, eu tava tão sem força já que eu nem sabia como reagir, né?
E ela realmente conseguiu, ela reanimou Fernanda. Fernanda foi pra incubadora. Ela passou 8 dias na incubadora e ela veio a falecer, né? Porque ela teve infecção hospitalar. Ela faleceu de infecção hospitalar mesmo. Como eu falei, o hospital ele não era dos melhores, né? Então, a gente acabou perdendo ela pra isso. E também porque Deus sabe de todas as coisas e eu acho que Ele tem a resposta pra tudo e a resposta está nisso. Quando eu perdi, eu comecei a procurar saber os motivos de eu ter perdido, né? Se era realmente só os problemas que eu estava enfrentando ou se tinha alguma coisa por trás, né? E aí eu lembro que a minha médica falou assim: Laísa, a gente vai fazer uma série de exames com você. Por quê? Porque realmente tem muitas pessoas que perdem apenas por esse tipo de problema, mas eu não acredito muito nisso, porque se fosse assim, uma moradora de rua que é espancada perderia o filho fácil. Então eu acho que existe alguma coisa por trás. E a gente começou a fazer exames. E aí descobrimos que eu tinha istmo cervical. O que é istmo cervical? É quando o seu útero, ele é mais fino ou ele é um pouco mais curto, né? Então, no meu caso, o meu útero ele é mais fino. Então, ele vai se abrindo, vai dilatando de acordo com o peso do bebê. Mas isso a gente realmente só descobre depois de uma primeira gestação. É muito difícil descobrir antes. Aí, como eu descobri esse istmo cervical? Foi a partir de transvaginais mesmo. São exames simples, exames básicos. Fiz alguns exames de sangue, fiz transvaginal, vi que o meu colo do útero era mais fino. É um problema que ele atinge o quê? 1% só das mulheres. Apesar que é engraçado, que todo mundo escuta assim, eu conheço fulaninha que fez uma cirurgia para segurar o bebê. Até parece que atinge mais mulheres, pelo menos eu sempre escutei, né, frases desse tipo. Ela faz com que a sua gestação seja de alto risco. Eu vou contar também no próximo vídeo, né, como foi que eu fiz para segurar o meu bebê, porque teve cerclagem, teve medicação, teve exames, teve repouso. E lembrando, pessoal, eu tô falando isso da minha experiência, tá? Eu não sou médica, eu não sou uma super estudante do assunto. Apesar que do meu problema eu entendo bastante, mas é do meu problema, entendeu? Porque como eu sei que eu tinha istmo cervical, eu descobri muito cedo, eu descobri com 17 anos. Então eu passei bastante tempo lendo sobre o assunto. Mas eu vou falar o que eu acho também, lembrando que eu não sou da área. Quase toda a minha família, ela tem problemas no útero. Minha avó morreu de câncer no útero. Minha mãe já fez cirurgias também. Não cirurgia, já fez alguns procedimentos também no útero. A minha irmã quase entrou em trabalho de parto com 7 meses. Então assim, a gente já vem de um histórico familiar em que tem problemas com esse tipo de coisa, né? Não pra engravidar, porque de engravidar a gente é ótima. E aí eu também falei que eu ia falar como eu lidei com a perda, né? E o saber também como ela faleceu foi muito difícil, né? Porque ela faleceu na minha frente, realmente. Quando eu fui visitá-la, eu percebi que a respiração dela estava diferente. Até porque eu passava o dia inteiro no hospital com ela. Então eu sabia exatamente como ela estava respirando ou não. E quando eu cheguei lá, eu vi que estava diferente e a enfermeira estava do meu lado, né? Tipo, querendo falar alguma coisa. E aí, quando eu toquei nela, eu sempre tocava no pé, porque ela tinha muita coisa, que ela se movimentava inteira. E aí ela deu um suspiro enorme, a enfermeira saiu me empurrando pra sala, tipo, entrou vários médicos pra meio que tentar alguma coisa. Eu acredito que ela já tinha vindo a falecer, e aí quando eu cheguei lá, ela deu um suspiro. Isso é o que eu acho, tá? Ninguém nunca me falou sobre isso lá, não. E eu falei, ela faleceu. E eu lembro que eu tava olhando, assim, pro pano, porque colocaram um pano e ela tava mesmo na frente do vidro. Porque como eu ia muito pra lá, então a enfermeira já colocou lá pra minha família poder ver. E aí a enfermeira apareceu e falou, mãezinha. Aí quando eu olhei, gente, eu falo com ranço mesmo. Sua bebê morreu. Aí eu lembro que eu comecei a chorar, né? Aí ela falou, mas não chora não, você é muito nova, você pode ter filho. Eu fiquei mega chateada, porque assim, falar pra uma mãe que acabou de perder um filho, não chora não, é tipo, sem noção. Eu acho que a gente tem que viver assim a dor de ter perdido um filho.
Não é uma coisa normal, não é uma coisa, eu perdi um filho. Não tem condições de a pessoa ficar rindo depois de perder um filho, né? Então eu chorei bastante. Bastante. Mas eu lembro que desde o primeiro dia mesmo, eu orei muito e agradeci muito a Deus por ter me dado a oportunidade de ter sido mãe, mesmo que por pouco tempo, por ter me dado um anjo, porque eu acho sim que ela é um anjo que me protege até hoje. Já vou chorar. Não tem problema. E se você tá passando por isso, se você perdeu sua filha, seu filho, vai passar, já faz 11 anos que a minha se foi. E hoje em dia eu tenho um bebezinho lindo, então você também vai conseguir ter o seu, porque realmente é possível. A gente sabe que a chance de uma cerclagem dar certo é muito maior do que não dar certo. Se você perdeu o seu bebê, eu quero dizer a você que se você acredita em Deus também, confia nele, que as coisas vão dar certo. É sempre bom a gente pensar que, por exemplo, eu vi como uma forma de proteção. Acho que eu estava desprotegida e Deus me mandou um anjo para que fique lá de cima olhando por mim. Então você também agora tem um para olhar para você e para toda a sua família. Com certeza vai passar. Não pode não passar tão rápido, mas vai passar. Eu já consigo falar sobre isso de forma mais calma, mais serena, até porque, como eu falei, já faz 11 anos que aconteceu. Dia 11 de março agora, bem recente, já faz 11 anos que a minha filha veio a falecer. Então, eu já consigo aceitar isso muito bem. Desde quando ela faleceu, eu consegui aceitar bem, apesar de ser muito nova. Agradecer pela oportunidade de ter se tornado mãe, mesmo que por pouco tempo, por ter um anjo ali com vocês agora, abençoando talvez a sua próxima gravidez. E vai dar tudo certo. No final sempre dá certo. Um beijo. Um beijo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. Ele vai estar aqui, porque a minha edição que vai lutar pra estar aqui. Comentar aí o que quer ver também, pode mandar ideias. Deixa o like, é muito importante o like. Compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo pra todas as suas amigas, todo mundo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a minha segunda gravidez, que deu certo. Vou compartilhar também fotos no meio do vídeo aqui. Você que lute, filha, é dito. Do dia da cerclagem, do dia que eu retirei a cerclagem. Enfim, vou falar sobre minha segunda gravidez, que deu super certo. Tem um bebê lindo, saudável, uma delicinha, que tá ali dormindo. Provavelmente nos outros vídeos também, né? Nos outros vídeos não. No vídeo ele vai estar aí falando, talvez, fazendo um barulhinho. E é isso. Tchau, galera.